Tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, que é basicamente, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os protozoários, né? Então, galera, esses organismos aqui, eles pertencem a um reino biológico chamado de reino protista, ou também conhecido como protista, né? É um reino onde nós classificamos dois grupos de organismos, os protozoários e também as algas, que a gente vai estar estudando mais para frente. Galera, o termo, a palavra protozoário, ela tem um significado. Se você for parar para analisar, esse sufixo da palavra aqui, zoários, significa animais. Proto, primitivo. Então, teoricamente, né, a palavra significa animais primitivos. Mas, gente, os protozoários não são considerados animais, né? Lá no comecinho do ano, a gente montou uma tabela onde eu coloquei para vocês os 5 reinos biológicos, lembram disso? E a gente destacou quem eram os organismos do reino Monera, quem eram os organismos do reino protista, fungi, animal e vegetal. Então, os protozoários, por que eles levam esse nome, na verdade? Porque evolutivamente existem registros fósseis que mostram, né, que os protozoários, algumas linhagens que hoje elas são extintas, essas linhagens são ancestrais comuns dos organismos do reino animal. Lá no primeiro grupo de animal que possivelmente tenha surgido, que são as esponjas do mar. Então, por isso o nome é protozoário. Galera, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre as características e quem são esses organismos. Lembrando, gente, lá daquela tabela do começo do ano, os protozoários são organismos exclusivamente unicelulares do tipo eucariontas, né? São formados de uma célula apenas, e essa célula apresenta basicamente núcleo, né? O material genético fica armazenado dentro de uma membrana chamada de carioteca ou membrana nuclear, onde o material genético fica protegido. Abençoado, abençoado do meu coração, lembro que o único reino biológico que tem seres procariontes, que não tem núcleo dentro da célula, é o reino Monera. Todos os outros são seres eucariontes. Protista, que é o caso de protozoários e algas, animais, vegetais e fungos também. Então aqui um pouquinho da diversidade biológica, né? Alguns tipos de protozoários, todos são feitos de uma célula. Então essas duas primeiras imagens aqui são fotos de microscopia, né? E aqui são ilustrações, a gente consegue perceber que os protozoários são do tipo eucarionte. Galera, o interessante é que tem algumas espécies de protozoários que apresentam 2 núcleos, e a gente vai estar vendo isso para frente. Por exemplo, esse protozoário aqui que é conhecido como paramécio. Ele tem um núcleo maior chamado de macronúcleo e um núcleo menor conhecido como micronúcleo. Tranquilo? Galera, a célula desses organismos não tem parede celular, é ausente essa estrutura. Lembrando que a parede celular é uma capa de proteção que fica sobre a membrana plasmática. No caso de algas e plantas, bactérias, protozoário não tem parede celular. E quanto ao habitat, onde que nós encontramos esses seres vivos? A diversidade é muito grande. A maioria das espécies são de vida livre. Então a gente encontra vivendo em ambientes de água salgada, nos mares, oceanos de forma geral, ambientes de água doce, e também vivendo no solo, são terrestres. Muitas espécies são parasitas, né? A gente encontra aí causando algum tipo de doença em vários organismos diferentes. Nós, seres humanos, nós chamamos de protozooses, e a gente vai estudar isso numa aula específica, que a gente vai trabalhar essas doenças causadas por protozoários, né? Mas eles podem ser mutualísticos também. Galera, lembrando, vocês estudaram que era mutualismo, é um tipo de relação ecológica.
aonde dois seres de espécies diferentes se relacionam e ambos têm benefícios. Talvez o exemplo mais marcante assim dos protozoários é a relação de algumas espécies desses organismos com cupins, né? Lembra que nenhum animal tem a capacidade de produzir a celulase para digerir a celulose dos vegetais, mas os protozoários têm, algumas espécies no caso, né? E existem relações ecológicas entre protozoários e cupins, protozoários e herbívoros de forma geral. Então, os protozoários vivem dentro do tubo digestório desses animais e auxilia eles a digerir celulose. Em contrapartida, eles ganham o quê? Ganham um habitat, um local para eles sobreviverem. Proteção, comida à vontade, né? Um local de sobrevivência mesmo. Pessoal, quanto à forma que esse organismo se alimenta, a forma de nutrição, os protozoários eles não realizam fotossíntese. Eles são heterotróficos. Lembra o que significa isso, né? Eles precisam adquirir o alimento do meio ambiente. Eles não produzem os seus compostos orgânicos, a sua comida. Por isso que eu coloquei aqui que eles são aclorofilados. Então, eles não têm clorofila. É isso que significa. Basicamente, eles precisam ingerir uma partícula que vem do meio externo e fazer a digestão dessa partícula dentro da célula. Até porque eles são compostos de uma célula só. Então, eu coloquei aqui que a digestão é intracelular. E olha só que bacana, gente, que interessante. O protozoário ele tem uma célula muito mais complexa do que nós encontramos as células humanas. Só que ela é menos especializada, é menos específica. Vou citar um exemplo para vocês. Se você pega uma célula do nosso corpo, uma célula muscular, por exemplo, tem uma funcionalidade. É realizar a movimentação, a contração da musculatura e movimentar estruturas dentro do nosso corpo, ou até mesmo o próprio organismo. O protozoário, como ele é feito de uma célula só, ela tem que ser mais complexa nesse sentido. Então, a mesma célula, ela faz digestão, ela se locomove, ela se reproduz. Já a célula muscular, não. Ela serve para movimentação. O neurônio serve para comunicação neural, se comunicar com outras células. Tranquilo? Então ela é mais complexa, porém ela é menos específica. E como que é essa digestão intracelular? É por um fenômeno que nós chamamos de fagocitose. Então imagine que aqui eu tenho um protozoário. E aqui eu tenho uma partícula alimentar que pode ser uma bactéria, por exemplo. O protozoário é muito maior que uma bactéria e ele se alimenta desse tipo de substância. Então olha o que acontece aqui. O protozoário engloba essa bactéria, né? Ele forma uma vesícula e aqui dentro dessa vesícula ele vai digerir. Fago significa comer, citose, célula. Então é basicamente um processo nutritivo em que o protozoário engloba a partícula alimentar e faz a digestão dentro da célula. Galera, esse mecanismo chamado de fagocitose não acontece somente nos protozoários. Então, isso acontece em nós, seres humanos, também, com as nossas células de defesa. Né? Existem células específicas chamadas de macrófagos. Esses macrófagos vão fagocitar bactérias, protozoários que entram no nosso corpo e causam doenças em si. Tranquilo? Galera, tem um fenômeno que acontece especificamente com protozoários de água doce. Somente com protozoários de água doce. Por quê, professor? Eu gostaria que vocês imaginassem comigo que esse protozoário está dentro de um lago. Né? E uma coisa que influencia muito a vivência dos organismos unicelulares é a quantidade de água que entra e sai da célula. E essa movimentação aí da água é chamada de osmose. Por isso que eu coloquei aqui para vocês a osmorregulação. É a regulação da quantidade de água que vai entrar e sair da célula. Perfeito. Mas eu gostaria que vocês imaginassem comigo. O que vai influenciar a osmose, a movimentação da água?
é a quantidade de soluto, de substâncias que estão dissolvidas dentro ou fora da célula, principalmente sais minerais. Só que a água doce, o lago, né, quando a gente compara a água que fica próxima à célula, essa água ela tem uma quantidade bem menor de soluto, de sal mineral, do que dentro da célula. Imagine que esses pontinhos pretos aqui sejam o soluto. Note que a quantidade é muito maior dentro da célula. Qual é a implicação disso? A água doce, o lago, é um meio chamado de hipotônico. Hipo é pouco, tônico, soluto. Então ele tem bem menos soluto. Só que o detalhe, gente, é que o sal mineral, o soluto, ele tem uma tendência de atrair a água. Ele puxa a água. Né? Então, quando esses protozoários estão em um ambiente que é hipotônico, um ambiente de água doce, o que vai acontecer? A água vai entrar na célula, então ela fica entrando por osmose. Mas por que acontece isso, professor? A tendência sempre é equilibrar as quantidades de soluto dentro e fora. Como tem bem mais sal mineral no meio intracelular, a água vai entrar tentando diluir aquela substância. E a célula começa a inchar. Isso é chamado de turgescência, ela vai ganhando volume. Isso é um problema. Por quê, professor? Lembra que eu falei que o protozoário não tem parede celular? Então significa que se essa célula inchar demais, ela pode romper a membrana plasmática e a célula vai a óbito, ela morre basicamente, né? Ela entra em falecimento, esse coitadinho. Mas evolutivamente falando, gente, como que esses protozoários conseguem sobreviver num meio de água doce se a água fica entrando na célula e eles podem morrer? Evolutivamente, eles desenvolveram uma organela chamada de vacúolo pulsátil ou vacúolo contráctil. Essa organela ela tem um objetivo: eliminar o excesso de água que entra por osmose. Então, resolveu o problema. Isso é chamado de osmorregulação. Está controlando a quantidade de água que tem dentro da célula. Ela entra no pulsátil o excesso de água. Fechou? Galera, quanto à reprodução, os protozoários são seres vivos e a gente sabe que os seres vivos, de forma geral, eles precisam se reproduzir, que é o que mantém a continuidade das espécies no meio ambiente. Perfeito. Só que os protozoários, gente, eles podem se reproduzir de forma assexuada e também de forma sexuada. Quando a gente fala de reprodução assexuada, lembram lá no começo do ano que nós estudamos as diferentes formas de reprodução? Eu comentei com vocês que nesse tipo tem a formação de clones, não ocorre a troca de gametas, não tem lá o tio-plin, tio-plá na height of flight. Isso significa que os organismos são idênticos geneticamente. E existem duas formas de reprodução assexuada nos protozoários. A grande maioria das espécies realizam uma divisão simples, chamada de mitose, que é uma divisão celular. Abençoado, abençoado do meu coração, esse ser, esse organismo é unicelular. Então, significa que se a célula se divide, ele está se reproduzindo. Então, a mitose, que é tido como divisão binária nesses organismos, é a divisão simples de uma célula-mãe em duas células filhas, que são idênticas geneticamente. A maioria das espécies se reproduzem assexuadamente dessa forma. Tem alguns protozoários que realizam um tipo de divisão mitótica específica chamada de múltipla. Nesse caso, gente, o que ocorre? É quando o núcleo dessa célula se divide, porém o citoplasma não sofre divisão, né? Consequentemente, de uma célula tem a formação de várias células que têm a mesma carga genética e são idênticas geneticamente. Fechou? Divisão múltipla ou divisão binária, que é uma mitose simples.
Galera, quanto à reprodução sexuada, a gente sabe que aqui tem troca de material genético entre dois organismos, entre duas células. Consequentemente, terá uma variabilidade genética maior. Existem diferentes formas de reprodução sexuada nos protozoários. E todas as espécies realizam algum tipo de reprodução sexuada. Eu vou falar para vocês aqui a principal, que é a chamada de conjugação. Acontece com um tipo de protozoário chamado de paramécio, né? É quando esses dois protozoários eles se unem fisicamente, aqui forma-se uma conexão chamada de ponte citoplasmática. É igual você pensar em duas caixas de água unidas por um cano de PVC, por um canal. Esse canal é a ponte citoplasmática. E eles vão basicamente trocar material genético, olha só, formando novos organismos que são, né, diferentes geneticamente. Então, essa é basicamente a conjugação. Gente, quanto à classificação, quais são os diferentes filos dentro desse grupo chamado de protozoário? Existem em torno de 6 ou 7. Nós vamos trabalhar aqui os 4 principais. O que é bacana a gente saber é que a classificação ela se baseia no tipo, na forma de locomoção desse organismo. Qual é a estrutura de locomoção que ele apresenta? Vai ser basicamente o critério usado para a nomenclatura. Galera, existem alguns protozoários que se locomovem por expansão da membrana plasmática e essa expansão é chamada de pseudópode, um falso pé. Então, esse protozoário projeta a membrana plasmática e isso faz com que ele consiga a locomoção. Existem protozoários que se locomovem por flagelos. Esse flagelo vai bater e o protozoário vai se locomover. Outros se locomovem por cílios. Perfeito. Então, essas são as 3 formas de locomoção. Agora vamos conhecer os diferentes filos dentro do reino, dentro do grupo protozoário. O primeiro é chamado de rizópoda, né? Ou também chamado de sarcodina. Amigo do meu coração. Rizópoda significa raiz, né? Raiz, poda é pés. Então, são os organismos, são os protozoários que se locomovem por pseudópodes. São genericamente chamados de amebas. Toda a ameba se locomove expandindo a membrana plasmática, né? Parece essa a ramificação da raiz de uma planta, daí o termo rizópoda. Também alguns autores chamam de sarcodina, que significa carnoso. Quando a gente olha na microscopia, tem esse aspecto mesmo, né? São organismos que a reprodução assexuada é basicamente uma mitose simples, uma célula se dividindo em duas. Podem ser de vida livre, na verdade, a grande maioria das espécies são de vida livre, vivem no ambiente de água doce ou de água salgada ou terrestre, mas existem algumas espécies que são parasitas. Aqui, por exemplo, a amebíase é uma doença causada por um tipo de protozoário desse filo aqui, que é o caso das amebas. Então aqui a gente consegue perceber o núcleo da célula. Olha o vacúolo contráctil. Então existem amebas que são de água doce, né? Aqui está mostrando o pseudópode desse organismo, que é a expansão da membrana plasmática que ele usa para se locomover e para capturar alimento. Galera, outro filo, chamado de flagelata, são os organismos, olha, é bem sugestivo, né? Organismos que se locomovem por flagelo. Alguns autores chamam de mastigófora. Significa chicote. É por causa da movimentação do flagelo que parece um chicote se movimentando. São organismos que se locomovem com essa estrutura. E o interessante é que a célula pode apresentar um ou mais flagelos. Geralmente é um ou no máximo 2.
Mas são poucos flagelos, vamos pensar dessa forma. Também, a reprodução assexuada, geralmente ela é por divisão binária, uma mitose simples. Quanto à forma de habitat, a maioria das espécies são de vida livre, mas tem algumas que são parasitas, que é o caso do Trypanosoma cruzi, causador de uma doença chamada de mal de Chagas, ou doença de Chagas. O Trypanosoma aqui é o principal exemplo dentro desse filo. Galera, o terceiro filo é chamado de Ciliófora. Olha só, são protozoários que se locomovem por cílios. O exemplo mais marcante é o protozoário chamado de Paramécio. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? São organismos que, na grande maioria, 99% das espécies são de vida livre. Algumas são parasitas. São esses paramécios que se reproduzem por conjugação, que é uma das formas de reprodução sexuada que nós encontramos no grupo dos protozoários. Lembrando, gente, todos os filos, todos os protozoários se reproduzem de forma sexuada. A conjugação é uma forma que nós observamos aqui no grupo dos cilióforos. Gente, a célula de um paramécio ela é bem complexa. Se você olhar aqui, nós conseguimos observar uma região da célula chamado de suco oral. Esse suco oral é por onde o protozoário fagocita os alimentos. Olha o vacúolo alimentar sendo formado aqui. Ele tem dois núcleos, o macronúcleo, que é o que regula todo o metabolismo, todas as reações químicas, e um micronúcleo que está relacionado à conjugação, à reprodução sexuada. Aqui ele está mostrando o vacúolo contráctil, que nós encontramos os protozoários de água doce, né? Aqui está mostrando o citoprócton, que é basicamente o local onde o protozoário elimina as substâncias que ele não vai mais aproveitar. Olha que interessante. Os cílios, né, que são estruturas de defesa. Nessa imagem não está aparecendo, mas os cilióforas apresentam também organelas chamadas de tricocistos, que são organelas de defesa, né, que eliminam substâncias que podem ser patogênicas. E o último filo, chamado de esporozoa, são protozoários que não têm estrutura de locomoção. Mas por quê, professor? Porque todas as espécies são parasitas. Então a explicação evolutiva é: se todas as espécies são parasitas, vivem dentro de um hospedeiro, esses organismos não precisam de estrutura locomotora. Se reproduzem por divisão múltipla, e o exemplo mais marcante dentro desse grupo são protozoários do gênero Plasmodium, causadores da malária, uma doença muito conhecida aí, né? É uma das doenças que mais matam no mundo como um todo. Alguns autores chamam esse grupo de apicomplexa. Por quê, professor? Porque na região apical dessa célula existe um complexo, chamado de anel polar ou complexo apical. É por esse motivo que eles levam esse nome também. Galera, na próxima aula a gente vai estar trabalhando as principais doenças causadas por protozoários. Então, a gente vai falar de malária, que é causada pelo Plasmodium. Vamos falar de amebíase, que é causada por uma ameba. Doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. Leishmaniose visceral e cutânea, causadas por protozoários do gênero Leishmania. Vamos falar da toxoplasmose também, né? Então, até a próxima aula e um abraço.